Nesse vídeo você vai aprender o porquê é importante regular o nosso sistema nervoso para melhorar tanto na área física de dores, doenças, como também a nossa vida financeira. E eu vou mostrar o porquê que isso acontece e o que eu fiz e o que é preciso fazer para você regular o seu sistema nervoso. Sempre sofria de enxaqueca. E ela começou lá atrás na minha infância. Quando eu tinha entre 10 e 12 anos, eu comecei a ter dores de cabeça, mas eram sutis. E eu percebi que essas dores de cabeça, ela piorava em algumas fases da minha vida. Como, por exemplo, quando eu entrei para a faculdade. Eu tinha dores de cabeça todos os dias, no mesmo horário. E de tanto tomar remédio e ir médico, que não adiantava muito, o que eu fazia para melhorar? Eu entrava no quarto escuro e ficava lá por uma hora, né? Dormia por uma hora, que era o que melhorava a minha dor de cabeça para eu conseguir funcionar. Porque quem tem dor de cabeça sabe quanto que é difícil você se concentrar ou fazer algo quando você tem episódios de enxaqueca. E a outra fase que eu percebi que além das dores de cabeça vieram com outros sintomas foi quando eu me separei, quando eu passei por um divórcio, que foi uma experiência muito negativa na minha vida, e eu não só tinha as dores de cabeça, como eu tinha dores no pescoço, dores na musculatura, ataque de pânico, só que tudo muito sutil, palpitações, não era uma coisa todos os dias eu tinha, mas eles sempre estavam se repetindo na minha vida. E eu não estava conseguindo entender o porquê que isso estava acontecendo. Depois da minha separação, além de todos esses problemas, né, sintomas físicos, eu também tive vários problemas na área financeira. Eu não conseguia dormir, perdi muito peso e várias coisas assim, foi uma avalanche de coisas que começaram a acontecer na minha vida. E eu tentava achar uma solução, tentar ser uma pessoa forte, né? Porque as pessoas falam, ah, você tem que ser forte, você não pode ficar assim, porque você está passando por um fim de casamento, ninguém merece, o homem não merece. As coisas que a gente escuta por aí. Só que aí a gente fica naquela coisa, ah, eu tenho que ser forte, né? Eu não só posso ser uma pessoa fraca, porque a gente acha que está tudo na mente. E quando eu fui começando a estudar todas as ciências, né? Lei da atração, física quântica, neurociência, né? Cheguei também no Feng Shui, que me ajudou também. Foi que eu comecei a descobrir que o nosso corpo, ele tem uma mentalidade própria, porque não depende só da nossa mente, depende da nossa fisiologia. E quando eu entendi isso, tudo fez sentido na minha vida. E foi aí que eu comecei a achar as respostas que eu tanto buscava, que foi a minha cura hoje. Para ficar fácil de entender, eu vou dividir esse tema em três partes. A primeira parte é o que causa o nosso corpo entrar nesse estado de estresse crônico. Na segunda parte, por como que o nosso corpo ele desenvolve, né? Como que o nosso corpo ele passa a ser o nosso inconsciente. E a terceira parte, justamente o que todo mundo quer saber, o que a gente faz para regular esse sistema nervoso. E para a gente entender o básico, né, como o nosso cérebro funciona, eu vou mostrar aqui uma foto do cérebro. E lá no meio do cérebro, a gente tem um sistema que é o sistema límbico, que é o nosso cérebro mais primitivo. E embaixo dele, a gente tem a amígdala. A amígdala, ela tem a única função de nos proteger. É onde o sistema de survival mode, ele é acionado, que é o nosso sistema de fuga ou defesa. E quando a gente volta lá para a época primitiva, quando o homem da caverna, né, quando os homens da caverna eles saíam para caçar, quando eles se deparavam por um leão, o que eles tinham que fazer? Ficar parado? Não, eles tinham que correr ou lutar, né? Eles não iam lutar contra o leão. Então, o que eles faziam? Corriam. E como é que isso o que acontece no nosso corpo? Essa amígdala ela é ativada para justamente o nosso corpo se preparar, né? Se você está naquela época, né, o homem das cavernas eles tinham que fugir do predador, né, que era o leão. Então eles tinham que essa amígdala ela ativava e acontece uma série de sequências no nosso corpo em questão de segundos, aonde o nosso coração ele fica acelera, o nosso coração bate mais forte, a nossa respiração fica mais ofegante, o sangue ele vai ser direcionado
para os braços e para as pernas, porque agora é a hora de lutar ou fugir. A nossa visão ela fica mais precisa, os nossos olhos ficam mais dilatados, porque a gente está se preparando para uma batalha. Mas naquela época, o homem fugia, né, ia se esconder e o perigo passava. E depois de algumas horas, vida que segue, o corpo voltava ao normal. Só que hoje em dia, a gente não tem mais o leão. O nosso predador é a nossa vida estressante que a gente leva. Que todo mundo acha que isso é normal viver assim, todo mundo normalizou já ter uma vida estressante. Mas o que que isso causa na nossa saúde? Existem três tipos de estresse, que é o estresse físico, quando você tem uma doença muito grave, quando você sofre um acidente de carro, o estresse emocional, né, quando a gente passa por alguma decepção, frustração, ou até mesmo, né, uma coisa mais grave como luto, divórcio, separações, perdas financeiras, que tudo isso, esses dois, né, ele vai causando estresse mental, é quando a gente fica ruminando aquilo na nossa mente e acaba que vira a nossa identidade. Quando a gente passa por uma experiência muito negativa, né, no caso desses acontecimentos que acontecem com a nossa amígdala, ela é acionada da mesma maneira como se a gente tivesse que fugir de um predador. A gente fica no sistema de luta ou fuga, que é uma coisa normal a gente ter, porque é o nosso sistema fisiológico que foi ativado. Só que esse normal, que seria por dias, ele se prolonga por meses e anos em muitas pessoas. Por que que isso acontece? Porque as pessoas, ela teve aquela experiência e ela coloca muita emoção naquela experiência. Quanto mais emoção você colocar, né, que é a emoção de tristeza, emoções negativas naquela experiência, ela vai se alojando no seu cérebro, né? Toda experiência negativa ela vai para o hipocampo. E o que a gente faz com isso? Se ela não for trabalhada, né? O que muita gente faz depois que passa por uma experiência negativa? Você fica ruminando. O nosso corpo, fisiologicamente, ele entra nesse estado de alerta. Eu já passei por duas experiências dessa e eu posso garantir com absolutamente certeza que os sintomas são o mesmo. Os mesmos sintomas que você passa quando você acontece uma separação súbita. Né? Muita gente, às vezes, separação não é uma coisa ruim, mas no meu caso, que eu estava num relacionamento que aparentemente estava bem, estável, eu não esperava que isso fosse acontecer, então para mim foi uma frustração muito grande. E eu passei também por um acidente de carro, também um pouco complicado, porque meu carro capotou, foi um susto muito grande na hora, diferente de só você ter uma batida ali, que já é também assustador. E o meu foi mais agravante, porque teve a capotagem do carro. Então, nessas duas experiências, o meu corpo entrou em estado de choque, em estado de alerta. E o que acontece com o nosso corpo? Eu tinha muito pesadelo, chorava muito, porque você tá com medo, sistema de alerta. Não é porque você é uma pessoa fraca, porque você não sabe lidar com o seu emocional. É porque o nosso sistema fisiológico, ele foi assim que ele foi programado. Então, o que acontece com as pessoas logo após? Você tem muito pesadelo, porque a mente, ela não quer dormir. Ela quer estar preparada caso aconteça de novo. E a mente, ela fica relembrando você. Depois que eu passei, né, na hora que você está passando por esse episódio, né, na hora que você sofre um acidente de carro, o cortisol, a adrenalina, ela fica no seu corpo e às vezes demora dias para que ela seja liberada. Então você na hora você fica anestesiada. Você não sente dor, você não sabe direito o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes, às vezes, eu tive isso de ter um pouco o cérebro frisa, né? Ele congela. Eu tive isso antes de acontecer o acidente, eu não tinha reações. Isso acontece muito com vítimas, pessoas que estão passando por algum trauma muito forte. O cérebro congela para justamente não ter essa memória. E o que acontece logo depois? O cérebro ele fica em estado de alerta, porque agora não é hora não é hora de dormir, porque eu tenho que estar em alerta.
né? Quando o homem está fugindo lá do leão, ele não tem que ficar relaxado. Isso não é hora de relaxar. O corpo, ele entende que agora não é hora de você estar preocupado com o seu sistema digestivo, se você vai digerir o alimento ou não, se você vai dormir ou não, porque a preocupação do corpo é que você se proteja, porque o perigo está ali. Então, por isso que isso acontece quando a gente está passando por algum estresse. O nosso corpo também entende que a gente está em situações perigosas. Então, a pessoa não dorme direito, você tem muito pesadelos, porque a mente fica relembrando aquilo. Você não tem, às vezes, apetite. Eu emagreci muito nessa época, porque eu não conseguia comer. Foi uma época assim de que eu comia e não engordava. Porque eu não tinha fome, eu tinha que me forçar a comer, às vezes. Então, geralmente, quem está passando por separações, você perde muito peso. Por que isso? Porque agora não é hora de sistema digestivo trabalhar. Então, o nosso corpo, ele deixa de fazer as funções necessárias. O nosso sistema, né, fisiológico é para trabalhar toda a questão do coração bombardear o sangue, o nosso sistema digestivo trabalhar, né, os nossos hormônios. A gente tem o hormônio da melatonina que nos acalma quando a gente dorme. A gente tem o hormônio da dopamina, que não deixa feliz, serotonina, que traz, né, amor. Então, todos esses hormônios, todas essas funções normais do nosso corpo, elas ficam desreguladas. Por isso que ao longo do tempo, quando você está presa nesse sistema, você vai ter vários problemas de saúde e até financeiro. E o que que os médicos eles fazem? O médico, a medicina tradicional, ela é feita para tratar os sintomas. Hoje em dia, os médicos já têm um pouco essa visão de corpo e mente, mas a maioria você vai no médico porque você quer tomar um remédio, você quer aliviar os seus sintomas. Você não quer ficar escutando uma terapia. A gente tá com dor, quem tá com enxaqueca, o que você quer naquela hora é parar a sua dor. Você não quer saber o que você tem que fazer para melhorar, né? Na hora que você tá com o episódio, o remédio ele funciona e eu não eu não sou contra o remédio. Eu acho que quando a gente precisa, a gente tem que tomar, mas a gente tem que ir o que está causando. E é justamente o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo. Ir na causa e tratar a causa daquele problema. E é justamente na segunda parte do vídeo agora que eu vou falar como que o nosso corpo ele se torna o subconsciente. A memória está lá gravada no hipocampo. Então, sempre que a gente tiver situações similares ou parecidas com essa, a gente vai ter os mesmos sintomas. Então, e essas memórias, elas ficam gravadas lá no nosso inconsciente. Então, toda vez que você passa por situações parecidas, ou se você vive numa situação estressada, então você está sempre liberando esse cortisol. Você está sempre com essa amígdala ativada. Isso vai gerar no seu corpo rigidez, dores de cabeça, pressão às vezes no pescoço, ou dores que vão para as pernas. Então, todos esses sintomas, eles continuam se repetindo dia após dia na sua vida. E como essa memória está lá armazenada no seu inconsciente, você está sempre revivendo isso, porque depende das suas situações. Se você vive numa vida constantemente, que você vive sob estresse, de alguma maneira você vai trazer todos esses sintomas à tona. Por exemplo, quando eu me separei, né, que foi uma experiência ruim em relação aos homens, né, eu comecei a acreditar que o homem não prestava e eu criei várias histórias, né, porque aquilo ali virou como se fosse uma identidade, minha nova identidade. E o que acontece quando eu tentava ter outros relacionamentos? Ia por água abaixo, porque sempre me vinham na mente, né, qualquer coisa que a pessoa fizesse em relação, se ela não me ligasse, ou se eu mandava uma mensagem, ela não respondia, e eu ia lá e atacava aquela pessoa com reclamações, com cobrança, e isso afetava a minha vida em vários sentidos, porque eu não conseguia também ter bons relacionamentos, e eu começava a atrair, né, pela lei da atração, né, a sua vibração que está vibrando, eu começava a vibrar emoções de tristeza, depressão, tristeza muito grande, frustração. Todas essas emoções, além de estar afetando o meu corpo, ela também afetava o meu emocional, porque eu não conseguia ter uma relação saudável. Isso vai sempre vindo à tona. Às vezes eu parecia até uma pessoa calma, mas do nada, por uma besteirinha, eu me explodia.
E por isso que muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está passando por um estresse. É uma coisa que eu escuto muito. Ah, não, minha vida está normal, eu trabalho, e blá, 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 e sabe aquela vida mediana, não está nada acontecendo assim que me deixa estressada. Só que ela não sabe que lá atrás ela pode ter sido abandonada pelos pais, tinha conflitos muito grandes quando criança, teve relacionamentos de rejeição, algo aconteceu na vida dela que tem lá a memória ativada no hipocampo. Como que isso, além do físico, ele afeta também a nossa vida financeira? E por que que é importante você regular isso, né? Agora eu vou entrar o que que você faz para você regular o seu sistema nervoso. No nosso cérebro, além do sistema límbico, a gente tem a parte frontal do cérebro, que é o sistema racional, né, que é o cérebro racional, que é onde a gente tem é onde a gente tem tomadas de decisões, é onde a gente tem visão do futuro, é onde a gente toma decisões, é onde a gente planeja, tem a criatividade, a gente começa a sonhar, porque vem, isso aqui tá tudo consciente. E o nosso sistema límbico, ele é inconsciente, o nosso sistema autônomo, a gente não precisa regular ele se regula sozinho. E esses traumas também que estão lá, eles estão também, são programas que estão regulando também a nossa vida sem a gente nem perceber. E o que acontece quando a gente está com o do sistema límbico ativado, né? Que a gente está com a amígdala muito ativada, ela está aqui e aqui é a nossa vontade de mudar de vida, a nossa vontade de criar projetos. Só que o sistema límbico, a amígdala está muito mais forte, né? O sistema de estresse está acionado. Então, esse sistema límbico aqui, ele perde força. E para mudar esse sistema, você tem que tirar a força do sistema de. Você tem que tirar a força dessa amígdala, deixá-la menos ativada, porque lógico que você precisa ter momentos que você vai precisar em situações que você vai ter que fugir ou correr, e o sistema consciente, tomar decisões, né? Isso tudo acontece assim numa sintonia. O nosso corpo é perfeito. O nervo vago, ele está regulando, né? Ele faz essa função entre, acho que todo mundo já ouviu falar do nervo vago, ele tem essa função de regular e de trazer a conexão do coração com o cérebro, né? O coração, ele é muito mais forte. Quando isso acontece, né? Quando a gente acalma o nosso coração, por isso que é importante trabalhar esse emocional, ele manda sinal para o cérebro que agora está tudo bem, a gente está fora de perigo. E quando o nosso cérebro entende que a gente está fora de perigo, então essa amígdala, ela fica com menos força. Agora a gente tem mais foco, criatividade, a gente pode tomar decisões melhores. E o nosso corpo, ele volta a se regular da maneira que ele foi feito para regular. O coração começa a regular, o nosso sistema digestivo começa a trabalhar melhor, a gente consegue dormir melhor. Então, todos os problemas que as pessoas enfrentam, ela vem decorrente não de situações agora. Sua vida pode até estar normal agora, né, entre aspas, mas ela está vindo lá do passado, né, lá dos problemas que não foram resolvidos e que foi ativado essas memórias no cérebro, esses programas que está comandando a nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer agora? Né? A primeira coisa, que é a mais importante, quando a gente está nesse sistema de fuga ou defesa, como é que fica a nossa respiração? Ela fica curta. Né? Quando você está estressada, você não respira bem, você respira ofegante, porque está tudo ali muito ativo, o seu cérebro está ali no modo de sobrevivência. Então, o que você precisa fazer para acalmar o seu cérebro? Quando você começa a respirar, você tem que fazer o contrário, né? Se você está com respiração curta, é sinal que o seu cérebro está em alerta. Então, você tem que vir para cá. Respiração longa e lentamente, porque isso vai acalmar a mente. Mas se você estiver passando por situações que você tem que usar o seu sistema de fuga e defesa, você está se protegendo de alguém fisicamente, você tem que correr de um ambiente ou de alguma situação, você não vai se acalmar nessa hora. Só que quando é apenas emocional, você quer ter uma conversa difícil com alguém,
ou você está tendo um cliente difícil, ou o seu chefe, tá? Você está muito estressada no trabalho, ou situações mesmo no dia a dia, no trânsito, você passou por um estresse. Então, como que você acalma para você não ficar entrando nesse loop de fuga e defesa, né? Do modo de sobrevivência? Você vai respirar. Você vai fazer isso, hábitos. Sempre que você estiver passando por situações, você ou respira antes, né? Situações assim estressantes, em termo emocional ou mental, você vai fazer essa respiração. Respirar contando até sete, de forma lenta e profunda. Quando você faz isso, você está oxigenando o cérebro, oxigenando todas as suas células. E você segura essa respiração, depois você solta lentamente. Então, fazendo esse ciclo várias vezes, você instantaneamente acalma sua mente. E quando você começa a colocar isso na sua rotina, isso começa a virar o seu novo ser. Porque hoje em dia o nosso corpo ele está regulado para esse estresse, tanto que as pessoas, para muita gente é normal estar estressada, é o novo normal, como era para mim. O normal para mim era ter dor de cabeça. E o nosso corpo, ele entende que aquilo é o normal. Por isso que tem pessoas que às vezes ela não consegue sair de situações. E por que que tem que ser regulado, né, o sistema nervoso? Porque para o cérebro, ele entende que essa situação de estresse é o seu novo normal. É igual uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que é drogada, a mesma coisa que as drogas, o cigarro, né, a bebida faz com o nosso corpo, as emoções também são a mesma coisa. Por isso que tem gente, às vezes, que o normal dela é estar em briga, ela não pode estar calma, ela tem que entrar na internet, tem que brigar com alguém, porque isso é o normal, é o que leva aquele, né, aquela chuva de dopamina, de adrenalina, que o corpo sempre fica precisando, porque é o normal do corpo, é aquele. O nosso corpo ele é muito condicionado. Então, como que a gente vai inverter isso? Fazendo essas respirações, trabalhando o nosso corpo, né? Como tá tudo no nosso corpo, a gente tem que tirar essas emoções, né? Massagem, quiroprata é muito bom para fazer esses resets, né? Para regular. Tanto que aqui nos Estados Unidos, quando você sofre acidente de carro, você faz terapias com quiropracia. E foi justamente o que me curou do ataque de pânico. Eu tinha ataques de pânico, às vezes só entrar em elevador, entrar em lugares muito escuros, acordava de noite tendo ataque de pânico. Você começa a regular esse sistema, você sai desse vício emocional, né? Muita gente está em relacionamentos abusivos que ela não consegue sair, mas não é porque ela é uma pessoa fraca, é porque o corpo dela pesa aquele relacionamento. Então, por isso que você fica presa em ciclos, em problemas, em relacionamentos que você sabe que é prejudicial e muita gente tem dificuldade de sair ou se livrar, porque a mente já entendeu que o normal é você ter raiva, o normal é você estar lá sofrendo, porque ela traz essa liberação de vários hormônios que traz aquela sensação daquele mesmo efeito que a gente tinha lá quando a gente estava passando pelos traumas. Então, a primeira coisa que você pode fazer no momento é você se acalmar, né, com a respiração. Depois você pode fazer, falar para você que você não está mais em perigo, porque agora a gente já tem o sistema pré-frontal, né, o racional. Então, o que que eu fazia às vezes quando eu estava em ataque de pânico, que do nada eu estou em casa normal e vinha ataque de pânico? Eu saía daquela situação, quando era à noite que acontecia, eu saía do meu quarto, ia para a cozinha ou ia para a sala, sentava, começava a respirar, falava para o meu corpo: você está seguro, não precisa ter medo. Você conversa com esse sentimento, né? Com essa emoção que você está tendo. Você conversa, bebe água, você se movimenta, você tenta sair daquele lugar que está se causando, que isso ajuda muito. E outra coisa que você pode fazer é terapias que estão ligadas, né, ao nosso corpo. Eu fiz muito terapia com quiroprata, que foi o que me curou
me curou assim de vez, que eu não tenho mais ataque de pânico, porque o quiroprata ele faz um reset, né, da sua coluna vertebral, que muita gente não sabe que quiroprata ele tira traumas que estão no nosso corpo. E como eu fiz muito tempo, né, o EFT, que são aqueles pontinhos que você vai batendo, que também ajuda, porque quando você faz isso, você está eliminando, que é acupuntura sem agulha, você está eliminando tensões, né? O nosso rosto, né? A nossa cabeça, ela tem muita tensão. Tanto que é muito relaxante você fazer massagem no rosto, massagem no pescoço. Eu tenho um protocolo do Reset Express, onde eu ensino você a fazer alongamentos, exercícios de alongamento para essa parte, porque é justamente nas mulheres, principalmente, as tensões elas ficam mais nos ombros e pescoço, e os homens, por algum motivo, é na low back, né, na parte aqui das costas. E a gente mulheres é mais nessa área, na parte de cima. Então, aqui nessa área, dos ombros para a cabeça, é onde está o maior estresse das pessoas. Então, por isso que o IFT, ele é concentrado aqui nessas áreas. Então, essas batidas nessas áreas vão aliviar essas tensões. E ao longo prazo, você tem que ter hábitos de relaxamento. Como todos os dias você traz para o seu dia a dia, pelo menos pela manhã, que é a parte quando a gente acorda, que o nosso cérebro ele está com menos ondas cerebrais, né? As ondas cerebrais do cérebro ela está mais baixa. Então é nessa hora que o nosso inconsciente ele está mais aberto para receber informações. Então os mantras, escrever, ou você pode fazer afirmações, contar uma nova história, né, para você. Por isso que mantras, afirmações, elas são muito boas justamente nas primeiras horas, pela manhã, visualização, você fazer a respiração, a meditação, elas são muito boas para acalmar e nos preparar para o dia todo. Então, trazer essas terapias holísticas para a nossa vida, fora também você fazer alongamentos, porque o estresse causa muita rigidez muscular. Sempre que as pessoas vêm com rigidez muscular, eu sei que aquela pessoa tem uma vida estressante. Quando eu faço massagem a alguém, eu já sei pelo corpo dela como que é a vida dela. Eu sei se aquela pessoa não é uma pessoa estressada e quando aquela pessoa é estressada. E na maioria dos casos, 90% das pessoas que vêm fazer massagem, elas têm uma musculatura mais rígida, que é um sintoma de uma pessoa que tem uma vida estressante ou que já passou por vários traumas, né? Por não ter sido tratado, eles estão se acumulando. E com a massagem, ela vai aliviando. Você faz massagem, terapias holísticas para o seu ambiente, né? Para o seu corpo, você vai regulando o seu sistema nervoso. Então, isso faz um reset, né? Alongamento, atividade física, caminhar, respiração, meditação. Tudo isso ela calma a amígdala e faz com que você vai ter mais criatividade, você vai ter uma vida financeira melhor, você vai melhorar os seus relacionamentos. Quando você começa a regular, né, o seu sistema nervoso, você faz um reset, porque isso precisa de um tempo, né, dependendo do quanto tempo você está vivendo uma vida estressante, quanto tempo tem que você sofreu traumas. Então, e você está lá falando para você a mesma história, você se julga, se autocritica. Então, tudo isso você vai ter que reescrever uma nova história, criar uma nova pessoa. Foi isso que eu fiz durante o meu processo de cura. Eu comecei a elevar minha autoestima, a parar de me criticar, a parar de ficar toda hora estressada com alguma coisa, me preocupar muito com o que as pessoas acham. Então, tudo isso junto, com o tempo, ele vai se tornando o seu novo eu. Por isso que as pessoas têm que se tornar uma nova pessoa, para ela mudar a sua realidade. Justamente quando você regula e você faz um reset, né, do corpo e mente. E se você gosta de mais conteúdos como esse, eu vou estar trazendo aqui mais vídeos explicando como que você tem que fazer para melhorar a sua realidade. E se você quiser aprender os conteúdos de alongamento, eu tenho aqui no link da bio o Reset Express. Você pode começar hoje mesmo a trabalhar tanto essa parte dos exercícios
como na parte da respiração. Tem lá videoaulas e de bônus eu ainda dou como você fazer uma esfoliação corporal, usar aromaterapia para você melhorar, para você aliviar essa tensão, essa energia pesada que fica no nosso corpo. Me fala aqui nos comentários se você tem alguma dúvida do que foi falado, se você teria o maior prazer de responder a todos vocês.